Bom dia, gente. Eu sou a Dina e nesse momento nós estamos iniciando mais um episódio do Medcast, um podcast que vai falar um pouco sobre saúde e bem-estar de forma geral. E hoje nós estamos aqui com a doutora Luceli para conversar sobre diabetes mellitus tipo 2, que é uma condição de saúde que está se tornando cada vez mais comum no mundo. Então, viu-se a importância de falar um pouco sobre esse tema. Muito obrigada, doutora, por aceitar participar com a gente. Queria que você se apresentasse um pouco e falasse um pouco da sua experiência tratando pacientes que possuem o diabetes. Bom, então, sou Luceli, endocrinologista. Fiz minha residência de endocrinologia no Hospital de Base, em Brasília. Quando voltei em 2007, logo eu fui para a UEA em 2008, primeiro contratada e depois como concursada. Desde então, sempre gostei muito do diabetes, Então, sempre atuando junto com os alunos no atendimento de pacientes com diabetes, pacientes da rede pública e também no ambiente privado, O diabetes, todo médico tem que saber atender, porque cada vez é mais comum. E o diabetes, ele vai afetar tudo, desde o olho até o pé. Então, o oftalmologista vai precisar saber tratar o diabetes, o dermatologista também, o ortopedista, o vascular, o cardiologista. E a minha experiência com diabetes é isso, É o dia a dia. Obrigada, doutora, por dar essa introdução pra gente. Então, doutora, primeiramente, eu gostaria que você falasse pra gente de uma maneira simplificada. O que seria o diabetes, assim, numa linguagem popular para o pessoal entender um pouco? Bom, então o diabetes, ele é o aumento do açúcar no sangue. E aí existem 4 tipos principais: diabetes tipo 1, tipo 2, outros tipos que são mais raros, E diabetes gestacional. Então, começando de trás para frente, o diabetes gestacional é aquela alteração do açúcar que acontece na gestação, só durante a gestação, por conta do excesso de hormônios produzidos necessários para segurar a placenta. Nasceu, O bebê nasceu, acaba o diabetes, mas essa mãe ficou submetida a um período de açúcar elevado e existe uma memória metabólica, tanto ela quanto a criança. Se não tiverem cuidado, se não tiverem um estilo de vida saudável, são pessoas que vão ter um risco maior de desenvolver o tipo 2. Eu vou já chegar no tipo 2. Os outros tipos específicos são causas raras, exemplo, um tumor de pâncreas. E aí precisa retirar o pâncreas. O pâncreas é o órgão que produz insulina, insulina é o hormônio que controla o nosso açúcar. Sim. E aí acaba desenvolvendo o diabetes. O tipo 1, que geralmente inicia na infância ou na adolescência, quando o organismo começa a produzir anticorpos que agridem o pâncreas, destroem as células pancreáticas produtoras de insulina. E aí, sem insulina, o açúcar sobe. Esse representa 10% dos casos atualmente, embora com a pandemia de Covid tenham aparecido mais casos, Muita gente abriu o quadro de diabetes tipo 1, inclusive adultos. E o diabetes tipo 2, que a epidemia que nós vivemos hoje no mundo está relacionada ao nosso estilo de vida moderno, ocidental, ao hábito de vida não saudável, falta de atividade física, alimentação rica em açúcar e gordura, ou seja, está relacionado ao aumento do peso. Sim. Representa 90% dos casos. E o que acontece? O pâncreas, ele produz insulina. Só que quando a gente ganha peso, principalmente essa gordura do abdômen, então não precisa ser uma obesidade difusa. Existe aquele magro metabolicamente obeso, que só tem a circunferência abdominal aumentada. Sim. Essa gordura não deixa a insulina agir. Então o açúcar não baixa, continua elevado e caracteriza o diabetes tipo 2. Ok, doutora. E assim, como a senhora falou, o mais prevalente é o diabetes tipo 2, que está relacionado ao estilo de vida das pessoas principalmente. Então, basicamente, esse seria o motivo por que tantas pessoas têm desenvolvido tanto diabetes tipo 2, o estilo de vida delas? Sim, o aumento do peso, Então, nós podemos fazer um paralelo. A obesidade, o sobrepeso vem aumentando. Sim. Consequentemente, o diabetes tipo 2 também. Para você ter ideia, na última pesquisa do IBGE,
Manaus ficou em primeiro lugar, infelizmente não foi um troféu muito bom, né? Mulheres acima do peso. E assim, doutora, sobre sintomas, o que a senhora poderia falar pra gente que seriam os mais comuns de uma pessoa que tem diabetes tipo 2, que são fáceis de perceber e que a pessoa possa levantar aquele alerta? Será que eu posso estar com a glicose aumentada? Quais seriam esses sinais, sintomas que costumam... Porque na maioria das vezes é assintomático, né? Mas existem alguns que podem dar aquele alertazinho. Então, quais seriam esses? Pois é, Gina, você falou muito bem. 50% das pessoas não sabem que tem diabetes. Para você ter uma ideia, 16 milhões de brasileiros estão diabéticos. Só 8 milhões sabem, porque ele é assintomático. Então, antes de falar em sintomas, é importante falar em fator de risco. Se a pessoa tiver qualquer um desses fatores de risco, tem que dosar o seu açúcar no sangue em jejum. Então, o fator de risco primeiro seria o aumento do peso, né? Seria o IMC, todo mundo sabe fazer, né? Peso por altura em metro ao quadrado. Então, IMC maior ou igual a 25, isso já é sobrepeso, já tem indicação de dosar a glicemia. Se tem outras patologias relacionadas ao aumento desse peso, aumento do colesterol, aumento da pressão alta, doença cardíaca, síndrome do ovário policístico, se é uma mulher que já teve diabetes gestacional, né, então ela precisa ficar atenta. Se é alguém que faz uso de corticoide, né, que o corticoide pode aumentar, ele leva à resistência à ação da insulina. Então a insulina não consegue agir direito e aí aumenta esse risco de diabetes tipo 2. Agora, falando em sintomas, quando a glicemia começa a subir, ela pode, por exemplo, levar a infecção urinária de repetição, infecção genital, né, que são as micoses, causa prurido, que às vezes acha que é infeccioso e não é. Pode levar a visão turva, né? E quando ela está muito, muito alta, acima de 300, aí sim pode levar a sintomas mais assim característicos, que geralmente acontecem no diabetes tipo 1, porque não tem nada de insulina e que chamam mais atenção. Que a gente fala dos 4 P's, né? Que é perda de peso sem explicação, poliúria, então fazendo xixi o tempo todo, acorda para fazer xixi, polidipsia, excesso de peso, e polifagia, fome, come e perde peso. Entendi. Então, basicamente é assintomático. Se tiver fatores de risco, é importante fazer o rastreio, né? Fazer a dosagem da glicemia. Mas se tiver muito elevado, tem os 4 pezinhos que a gente pode lembrar, né? Tá bem, doutora. Oi, gente! Então, nós optamos por dividir essa conversa sobre o diabetes em 2 partes, sendo essa que você acabou de ouvir a primeira. Então, se você estiver interessado em saber como terminou essa conversa, fique ligado, pois logo estaremos postando o episódio final. Aqui fica meu forte abraço e muito obrigada!